Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais de uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje falaremos sobre a lição 12, que é o livro de Romanos, no qual é epístola escrita por Paulo. Antes de darmos início, vamos agradecer a Deus pela oportunidade e pedir a bênção dele. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade de estar ministrando essa aula da Escola Bíblica Dominical. Que tu possa me abençoar, possa me capacitar, Senhor, para que cada vez mais eu cresça no conhecimento da tua palavra. E peço também por cada irmão que vai assistir esse vídeo, por cada pessoa, Senhor, que vai estar querendo aprender da tua palavra, que o seu Espírito Santo possa nos dar entendimento, compreensão, Pai, da tua palavra, que aí podemos ser edificados por ela, Senhor. Por isso eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmão, então nós vamos dar início. Antes de entrar na revista, eu quero falar um pouquinho sobre a questão do apóstolo Paulo, como ele chegou em Roma, e qual era o objetivo dele neste caso, Então vamos lá. A estação da primavera no Mediterrâneo marcava a volta dos navios cargueiros de Alexandria, no Egito. Eles aproveitaram o vento ocidental para levar suas cargas e todos os portos do Império. Paulo foi levado de Malta a Roma num desses navios, uma viagem que cobriu 180 milhas náuticas, que é por cerca de uma milha náutica, equivale a 1,85 quilômetros, em menos de 2 dias no mar, conforme Atos 2, 28, 11. No longo dessa viagem, ele pôde continuar o seu trabalho de propagação do Evangelho e visitar 3 cidades importantes, que foi a Sicacusa, a principal cidade da Cilícia. Régio é uma cidade portuária, estratégica no lado italiano e no estreito de Messina, e de Puteoli, porta de entrada para o sul da Itália, cerca de 50 quilômetros de Roma. Ao longo da história do cristianismo, o Evangelho passou por todas as rotas de comércio. Por exemplo, muitos têm conhecido as boas novas por meio da pregação de empresários que fazem negócio em países estrangeiros, funcionários de empresas multinacionais que trabalham em outros países, consultores que atuam junto ao governo e corporações no mundo inteiro, equipes médicas que trabalham nos países em desenvolvimento, professores e alunos que, respectivamente, ensinam e estudam ao redor do mundo, soldados em terras estrangeiras durante uma guerra ou ocupação de um país. Então, tudo isso é para o Evangelho, para ser pregado nesses lugares. E aí tem o seguinte, Paulo expressou o desejo de ir a Roma, conforme Atos 19, 21, e Romanos 1,15, sem dúvida, porque era a capital do Império, mas o que ele queria era apenas para ali e depois ir para a Espanha, conforme Atos 15, 28. Mas por que a Espanha era importante? É impossível dizer que Paulo de fato tinha em mente, mas o profeta Isaías profetizou no Antigo Testamento que no final dos tempos os gentios se reuniriam com os judeus em Jerusalém, para junto adorarem a Deus, inaugurando uma nova e maravilhosa era, conforme Isaías 66, 19 e 24. O texto de Isaías refere-se a Tarsis, termo que pode significar Espanha. Será que Paulo cria que levar o Evangelho a Roma significava dar mais um passo para o cumprimento da gloriosa visão de Isaías, conforme Atos 26, 23, 28 e 28. Ninguém sabe ao certo se Paulo conseguiu chegar até a Espanha. Bom, isso é uma expectativa, que eu achava que na questão que o apóstolo Paulo
Na verdade, ele foi para Roma, mas a intenção dele era chegar até, no caso, a Espanha. Então, agora, podemos estar entrada na lição, né? Que temos o texto básico, que é Romanos 12, 1, 2, né? Que fala que a epístola de Paulo aos Romanos foi escrita para um grupo de cristãos que se encontrava em Roma e que o coração de Paulo ensinava por citar. Provavelmente a igreja foi iniciada com alguns convertidos que lá residiam em Jerusalém, na ocasião da descida do Espírito Santo, conforme lá Atos 2:10, né? A descida do Espírito Santo em Pentecostes, o que voltaram para Roma divulgando a fé em Jesus Cristo. Quer dizer, muitos estavam ali de Roma, né? Que era romano, que estava em Jerusalém, que na época da descida do Espírito Santo, eles viram ali grande milagre, a pregação de Pedro e tal, e voltaram para Roma, mas com a fé em Cristo Jesus e convertido. E a epístola possui riquezas teológicas singular. Grandes pregadores e professores referenciaram o valor de Romanos. Martinho Lutero foi um, que ele abre aspas, que ele diz: Romanos é o livro mestre do Novo Testamento, fecha aspas. Já João Calvino, ele fala o seguinte, que abre aspas, quanto se obtém o conhecimento dessa epístola, abre a porta para todos os tesouros mais escondidos da Escritura, fecha aspas. E Meril Unger, romano, ele abre aspas, que ele diz: Romanos é o maior e mais influente de todas as cartas do apóstolo Paulo, a primeira grande obra da teologia cristã, fecha aspas. Davidson, abre aspas, esse evangelho sublime, divino, profetizado e cristocêntrico torna-se como tal a regra dos cristãos, fecha aspas. Então temos aí na revista, o autor coloca a visão panorâmica, né? Que é uma das epístolas de Paulo, né? O autor, já falamos, é o próprio Paulo, né? E teve como secretário Tércio, como diz lá em Romanos 16, 22. A data provável foi 58 depois de Cristo. No local onde foi escrito essa epístola aos Romanos foi em Corinto. E o alvo eram os judeus cristãos e gentios, quer dizer, aqueles que passaram ali pelo Pentecostes, em Atos, e depois foram para Roma. E os gentios, aquelas pessoas que não criam ainda em Cristo. E o versículo-chave, aliás, essa foi a base bíblica que eu falei, que é 12, 1, 2. Agora, o versículo-chave é Romanos 1, 16, 17. E a expressão-chave é justificação pela fé, né? Temos como esboço, né? Deus declara justo somente aquele que crê em Cristo, porque foi justificado pelo sangue de Jesus. Por isso que a doutrina fala lá em Romanos 1:3 sobre a condenação, tem Romanos 4:5 sobre a justificação e Romanos 6:8 sobre a santificação. Em Romanos 9:11, eleição. Isso no caso da doutrina. Agora, na questão da prática, é Romanos 12:16, que fala, aqui tem como aplicação Romanos 12:15 e Romanos 16 como saudação. Então, isso é a questão da doutrina e aplicação. Em 1.3, na lição, lá na página 64, Romanos em uma sentença. A doutrina cristã apresentada de maneira sistemática para a igreja em Roma, tá? Que o objetivo do Paulo foi doutrinar aqueles cristãos e, claro, também evangelizar, e com isso a igreja crescer. Nós temos no item 2 temas teológicos, a carne e o espírito, né? Nós sabemos que nós temos carne, temos o espírito e temos alma, né? Nós somos compostos dessas três formações. E no item A fala do sentido da palavra carne, lá em Romanos. Carne corporal, está lá em Romanos 2:28. A descendência e a relação humana natural,
que é Romanos 1:3 e 4:1. A natureza humana fraca, que a carne a gente sabe que é fraca, né? Que é Romanos 6:19, 8:3, conforme Mateus 26:41. E temos a natureza humana de Cristo, porque sabemos que Jesus é o Filho de Deus e ele é Espírito, mas através do Espírito Santo ele foi gerado em Maria, né? No ventre de Maria, e aí nasceu como nós, como carne e osso, né? E alma, mas também sendo Deus. E a velha natureza no cristão, que é em Romanos 6:6 e 7:18-25. E a natureza humana não regenerada, que é em Romanos 8:9. Já no item B, fala no sentido da palavra espírito, em Romanos. A parte espiritual da constituição humana, que nós, como falamos, nós temos corpo, alma e espírito. É que o corpo é a carne, né, os ossos. E o sentido da palavra espírito, né, é Espírito de Deus ou Espírito Santo, conforme Romanos 1:4, 5:5, 8:11, 9:1, 14:17, 15:13, 16 e 19. Aí no item C, as implicações da morada e operação do Espírito Santo no cristão. Comunica a vida. É o Espírito Santo que nos comunica sobre a vida humana e a vida eterna. Dá liberdade. O Espírito Santo nos traz liberdade, como Deus nos deu o livre-arbítrio. Lá está em Romanos 8:2. Sobre a vida dos filhos de Deus, né? Em Romanos 8:14 e 15. Intercede pelo povo de Deus, conforme Romanos 8:26, porque é o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, né? E tem também a implicação da morada do Espírito em nós, santifica o cristão. Nós somos santificados pelo Espírito Santo. Em Romanos 8:13. E o penhoto futuro, que é Romanos 8:15 e 23. É o penhoto nosso futuro, né? Aí vem no item 2.2, ele fala sobre a lei, o significado da lei. O termo lei ocorre mais de 70 vezes nesta epístola, e nem sempre com o mesmo sentido. Eis os seus principais significados. Vamos lá ver o significado da lei. O Pentateuco, né? Em Romanos 3:21, entre aspas, diz a lei. Significa os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, como os profetas, a designação para os livros restantes. Este é um uso comum do Novo Testamento. A gente sabe que ali em Êxodo e Levítico, né, Moisés trouxe a lei revelada por Deus, né, para o homem. E temos que o Antigo Testamento, em sua totalidade, no capítulo 3, versículo 19, Paulo diz, entre aspas, sabemos que tudo que a lei diz, e os que vivem na lei diz. Fecha aspas, abre aspas de novo. Tudo que a lei diz, fecha aspas, refere uma corrente de citações bíblicas feitas nos versículos anteriores. Romanos 10:18, mas dessas citações, 5 são dos Salmos e uma de Isaías. E a lei que diz essas coisas. A lei só pode significar uma coisa, o Antigo Testamento. Um princípio, né, que conforme Romanos 3:27, 7:21, 1:23, 25 e 8:2. Portanto, a lei é santa, conforme Romanos 7:12. Para que a lei foi dada? A lei foi dada para ser uma revelação de Deus e de sua vontade, conforme Salmo 19:9, Romanos 7:12 e Romanos 16:22. Para o bem-estar e a preservação da raça humana, Romanos 3:1-7. Porque a gente sabe, se não houver lei, não pode se preservar a raça humana, porque é a lei que controla o homem, né? Porque o homem, ele, na verdade, ele tem que obedecer às leis. E para pôr o pecado às claras, para mostrar
o que é errado de fazer, porque justamente a lei ela vem para mostrar o que é incorreto, né? E se não houvesse pecado, não haveria lei, né? E se não houvesse crimes, né, na nossa vida, né, vamos dizer assim, não a parte espiritual, mas a parte secular na nossa vida, não precisava ter o Código Penal, mas o Código Penal tem justamente por causa que há crimes, né? Para levar ao arrependimento e a confiança na graça de Deus, tá? Então ali a lei também vem para que levamos ao arrependimento, se arrependemos daquilo que cometemos errado, e para prover orientação à vida do cristão, porque o cristão precisa saber o que é certo e errado, o que Deus aprova e o que não aprova. Por isso que tem as leis de Deus. E a primeira lei foi dada a Moisés para o povo de Israel, que é os 10 mandamentos. E no 2.3 fala a depravação do homem e a ira de Deus. Romanos revela condições depravadas dos seres humanos. No item A, praticam coisas inconvenientes, Romanos 1, 28, 31, são passíveis de morte, né? Romanos 1, 32, são indesculpáveis, né? Romanos 1, 20, 2, 1, são culpados independente da raça, Romanos 2, 12, estão debaixo do pecado, que é Romanos 3, 9, 18 e 5 e 7, são pecadores que estão separados de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus, e são inimigos de Deus, porque quando você não obedece a Deus, você não ama a Deus. E aí, quando você não ama a Deus, você acaba sendo inimigo de Deus. Você acaba fazendo tudo aquilo que Deus não aprova, tá? Mas que a carne sente desejo, tá? Então, no item B, nós temos aí, Romanos revela a ira de Deus contra a humanidade. Os homens mudaram a glória de Deus, está lá em versículo 22 e 23 de Romanos. Mas Deus entregou as imundícies, porque o homem mudaram a glória de Deus em adorar a imagem pela idolatria e fazer aquilo que é incorreto perante Deus. Mudaram a verdade de Deus, versículo 25. E Deus entregou as paixões infames, no versículo 26. E desprezar o conhecimento de Deus, no versículo 28. E aí no mesmo versículo 28, referente a Deus, entregou a uma mentalidade reprovável, né? Porque nós sabemos que Deus está o livre-arbítrio. Então o que acontece? Quando o homem ele quer seguir o caminho errado, o caminho das trevas, o caminho da perdição, da prostituição, e Deus fica triste, mas ele não impede que aquele homem vai fazer. A única coisa que Deus pode impedir, sim, é quando a pessoa se converte, né? Que ela quer mudar, ela se arrepende daquilo que cometeu, e aí o que vai acontecer? Deus vai mudar. Através do Espírito Santo, a pessoa vai ter uma nova vida, vai deixar tudo aquilo que fez de errado para trás e vai ter uma nova vida. Vai ser justificado pela fé dele em Cristo Jesus. E temos aí o 2.4, que é a doutrina da salvação, que é a justificação no item A, que diz, segundo F.F. Bruce, né, abre aspas, justificação pela fé significa que a salvação depende não dos sacramentos, nem dos que façam ou não façam qualquer sacerdote ou presbítero, mas da simples resposta dada pelo coração do crente à palavra de Deus em Jesus Cristo. Fecha aspas. Está lá em Romanos, na página 36. A depravação humana exige a manifestação da justiça de Deus, oferecida gratuitamente por meio da graça, conforme 3:24 em Romanos, na morte da pessoa de Cristo. Pela salvação o homem não é tomado justo, mas declarado justo mediante a fé. O único que é justo foi objeto do cumprimento da justiça de Deus para com o pecado, que é Jesus Cristo, que foi o único que não pecou e morreu na cruz pelos nossos pecados.
e levou todos os nossos pecados, nossas enfermidades. Mas para aquele que crê, para aquele que aceita isso, porque ele não pode levar os pecados nem enfermidades daqueles que não confiam nele, que não aceitaram ele como Senhor e Salvador. Por isso a importância de nós aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, nós sermos justificados pela fé e com isso sermos justos. E aí nós vamos alcançar, pela graça de Deus, essa justificação em decorrência da santificação, que eu vou falar agora no item B. Na Epístola aos Tessalonicenses, Paulo escreve: pois é a vontade, entre aspas, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, conforme 1 Tessalonicenses 4:3. E a premissa aplicada em Romanos é a mesma. Por isso, no capítulo 7, o apóstolo insiste em apontar a veracidade da luta contra o pecado. O ensino que precisamos lutar intensamente contra o pecado como um processo de santificação pelo Espírito de Deus. E a boa notícia é que a vitória é certa para os salvos em Cristo Jesus, conforme Romanos 8:31. E no item C, a glorificação. Em Romanos 8:30, 39, Paulo enfatiza a glorificação. Esse trecho funciona como epílogo da epístola em relação ao tema teológico. O apóstolo entrega o termo no passado, apontando para o futuro. Ele quer significar a certeza da salvação para aqueles que creem em Jesus. Romanos 8, 18 e 21. Aí eu lhe pergunto, você crê na sua salvação? Porque nós temos que crer na nossa salvação. Há 3 tempos da salvação. A salvação pela fé em Cristo. O primeiro tempo, a justificação, liberto da condenação do pecado, quando a gente é liberto do pecado, que é o nosso passado. Tem a santificação, que é o liberto do poder do pecado. O poder do pecado já não tem mais poder sobre nós, quando a gente busca a santificação. Isso é o presente, é o que vivemos hoje, porque cada dia, porque a gente vive, por exemplo, hoje é o presente, mas amanhã já é amanhã já é o passado, então amanhã torna-se presente. Então isso quer dizer que nós temos que buscar a santificação a cada dia presente, procurarmos fazer a vontade de Deus e pedir a Deus sabedoria, discernimento, orientação, inteligência também, como eu faço sempre nas minhas orações, pedindo para que Deus nos dê esse poder para vencer o pecado, que possa nos dar discernimento daquilo que devemos fazer ou não, E a glorificação, que seria no futuro, porque se nós somos justificados, nós somos santificados, e nós fomos ser glorificados junto com Cristo, que somos libertos da presença do pecado, em Romanos 8:18. Porque uma vez nós estarmos com Cristo na glória, nós não vamos mais cometer pecado, porque isso tudo já passou, porque nós vamos viver em espírito, não vamos viver só na carne, Embora nós vamos ter um corpo, mas um corpo corruptível, incorruptível, desculpe, não é corruptível, não é um corpo justo, é incorruptível, que sem corrupção, e nesse corpo nós vamos glorificar a Deus, glorificar Jesus Cristo. E nessa conclusão aqui, desse texto que nós estamos lendo, sobre a doutrina da salvação, vem o item E, que é a conclusões. Paulo finaliza a longa sessão doutrinária da salvação com uma maravilhosa doxologia, conforme 11:36. Por quê? Ele diz, porque dele, entre aspas, início, que é o autor, por meio dele, por meio, que é o agente de todas as coisas, e para ele, o fim, o alvo. Qual é o nosso alvo? É Jesus Cristo, é o reino dos céus. Esse é o nosso alvo, é a vida eterna. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para obedecer a Cristo, para evangelizar,
ser usado por Deus e nós morarmos com Cristo eternamente. Por isso, porque dele, né, somos salvos através dele, por meio dele somos, né, e para ele, né, que é o alvo de todo cristão. Então aqui, terminamos essa parte doutrinária, a gente vê e percebe, não sei se os irmãos perceberam, se as irmãs, mas é um livro que a epístola de Paulo aos Romanos fala sobre essa grande doutrina, que é a doutrina da salvação, que é muito importante. Então, como diz ali no início da revista, essa epístola é muito importante para nós compreendermos todas aquelas epístolas de Paulo e outras epístolas também, né, de Judas e tal. Então é importante a gente conhecer essa questão da justificação, que é justificado pela fé, a questão da santificação, que é o Espírito Santo que nos santifica, né, e a questão da glorificação, né. Isso é muito importante nessa questão da doutrina cristã. Em Romanos para hoje, o que o autor diz aqui? Em Romanos, Paulo desenvolve toda a essência da doutrina cristã. Às vezes o faz com certa complexidade, mas sempre com autoridade. Quanto você assimilou da exposição sobre o tema teológico da epístola? Né? Está perguntando. Quanto você assimilou da exposição sobre os temas teológicos da epístola? Viver com excelência a vista cristã implica primariamente conhecer a doutrina da fé que seguimos. Quer dizer, é importante seguirmos a fé, né? E temos aqui o item 3, as aplicações práticas da epístola. A graça salvadora de Deus reinou em meio ao pecado, conforme Romanos 5:21. Mas isso não implica a permanência do crente salvo e justificado no pecado, a fim que essa graça se manifeste ainda mais, conforme Romanos 6:1-2. Faz-se necessário aplicar a discussão teológica da epístola numa atitude prática em face da vida cristã. Sem dúvida, esse era o propósito de Paulo. Vejamos como é interessante a dobradiça do livro no capítulo 12, versículo 1 e 2, ligando a doutrina de Romanos 1:11 com a prática de Romanos 12:16. Bom, aí a gente vê o quadrinho aí que fala assim, a doutrina, né, da justificação. Nós temos a justificação, a santificação e a glorificação passada e futura em Romanos 8:18. Aí tem a dobradiça, né, que eu falo no quadro aí, que é Romanos 12:1-2. Aí tem na prática, vamos ver na questão da doutrina, a dobradiça e na prática. Romanos 12:16, que tem a apresentação. O que Paulo fala aí no livro de Romanos? Apresentei o vosso corpo por sacrifício, quer dizer, o nosso corpo vivo e agradável a Deus, né? E não conformação, quer dizer, não vos conformei com esse século, mas aí como tem a conformação, não conformação, e a transformação, que ele fala, transformais pela renovação de vossa mente, que é o nosso culto racional, né? Então essa justificação, santificação e glorificação que foi falada na doutrina, temos que apresentar o nosso corpo por sacrifício, e não vos conformei com esse século, e transformais pela renovação de vossa mente. Para cada capítulo seguinte, Paulo apresenta a necessidade de cumprir a ordem bíblica. Então ele fala aqui, Romanos 12, 13, 14 e 15. E qual é o assunto desses 4 capítulos? Ele fala no 12 os dons e o amor. O que é na prática? Cada crente cumprindo seu papel no corpo de Cristo. Sabemos que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo da igreja. E cada um tem seu dom e cada um cumpre conforme o dom que Deus nos deu. E tem Romanos 13, o assunto é as autoridades, a submissão às autoridades constituída por Deus. Não só a constituída na igreja, que são os pastores, os presbíteros, diáconos,
mas também aquelas autoridades que são os nossos governantes, as autoridades constituídas por Deus. Porque se o prefeito ou governador da nossa cidade, do nosso estado, ele manda usar máscara, como exemplo, né, devemos usar máscara. Se ele diz que determinado horário não se pode mais sair de casa, nós temos que ser submissos e obedecer, porque é a lei, são autoridades constituídas por Deus. Mesmo que eles sejam ímpios, né? Mas a gente obedece. Claro que a gente obedece aquilo que não infringe a palavra de Deus, aquilo que não vai contra a palavra de Deus. Aí não, aí a gente tem que obedecer a Deus. E no 14, liberdade cristã, a saudável relacionamento em fortes e fracos na fé. Nós temos que ter uma liberdade, e dar liberdade àqueles que estão fracos ainda na fé, que estão tomando leite, né? Que ainda são bebê na fé, que ainda não estão comendo o alimento sólido. E a abnegação, né? Lá no Romanos 15, né? Capítulo 15, os empreendimentos do que não traz edificação. Quer dizer, a gente evitar de fazer aquelas coisas que não vão nos certificar, aquilo que não vai trazer coisa boa para nós, né? Eu tenho vários exemplos, né? Coisas que a gente deve rejeitar, entendeu? Ver certos filmes, ler certos comentários, né? Coisas que não edificam a palavra de Deus. O que nós temos que, para sairmos certificados? Ler a palavra de Deus, buscarmos em oração, pedir a orientação do Espírito Santo. Isso não vai nos certificar. Agora, aquelas coisas que cada um de nós sabemos, né? Que eu podia relacionar aqui, mas nós sabemos que não edifica, né? Então, as conversas fãs, fofoca, essas coisas todas, não, entendeu? Às vezes falar mal de um irmão, em vez de chegar para o irmão e orar por ele, não devemos fazer essas tais coisas, né? Que são abominações para Deus, e que Deus abomina isso, né? Que quando fala de um irmão, alguma fofoca, alguma coisa, então essas coisas não edificam. Então faremos o que podemos ser edificados. E Romanos para hoje, o autor fala: qual é o molde da sua vida? A pergunta: o que o mundo ensina, ou a doutrina cristã? Está perguntando. Ou poderemos praticar os ensinamentos bíblicos se renovarmos nossa mente em Deus? Por exemplo, só poderemos praticar o ensinamento bíblico se renovar nossa mente em Deus. A nossa mente deve estar renovada, né? E pedindo sempre por isso. Como é que a gente renova a nossa mente? Assistindo a escola dominical, lendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, ensinamento. Procurando até ver filmes bíblicos, filmes que coisa. Hoje a gente vê, tem certas coisas, eu até não concordo com a novela bíblica, mas ela ensina muita coisa. Ela mostra ali o que aconteceu com o povo de Deus quando se afastava de Deus. O Israel, né, que era o povo de Deus, se afastando, e quando eles buscavam a Deus, eles recebiam bênção, né? E nós também, o Deus é o mesmo. O que acontecia lá no passado, no Novo Testamento, né, com o povo de Israel, que narra lá em Gênesis, narra lá em Samuel e outros livros da Bíblia, hoje acontece também da mesma forma. O povo murmura, né? O povo reclama de tudo, a gente nunca está satisfeito com nada, a gente está sempre procurando reclamar, criticar, em vez de orar. Então é importante, irmão, que se nós passarmos a orar, se nós pudermos até falar bem, entendeu? Eu creio que esse pensamento positivo, essa renovação na nossa mente vai nos trazer edificação, e nós vamos ser glorificados por causa disso, nós vamos receber galardão pelas boas obras, por aquilo que fazemos. Muitas vezes começo a criticar o presidente, começa a criticar o governador, o prefeito, mas nós estamos orando por eles, nós estamos fazendo o nosso papel como cristão, porque se eles entraram lá, porque o povo votou. E quem sabe por que nós não oramos como devia? Se o povo todo orasse, entendeu? Como nós até vemos aí nesse projeto que o pastor fez na semana,
6 horas da manhã está orando. Então, cada dia um irmão orou pelo esse projeto, orou a política, né, as eleições. Mas nós temos que orar. A eleição está aí em outubro. Quem é que vai ser os candidatos? É aqueles que Deus permitir. Não que às vezes que Deus escolheu, porque quem escolhe é o povo. É o povo que vota. Então, se nós orarmos, entendeu? E Deus nos revelar aquele que nós podemos, nós vamos fazer a vontade de Deus. Mas se nós não orarmos, nós vamos fazer a nossa vontade. Porque acha que aquele político é simpático, porque acha que ele prometeu alguma coisa que vai nos agradar, e aí a gente vai e vota nele. E depois se arrepende. Não é o homem de Deus. Entendeu? Porque o homem de Deus, se Deus colocou ali, ele vai capacitar e vai fazer aquele coisa. Se ele depois se desviar e fazer coisa errada, ele vai prestar conta a Deus. Mas a gente pode ficar tranquilo, porque vai ser, não, eu votei nele, porque Deus me direcionou, mas eu acredito que 90% ele vai fazer a vontade de Deus. Ele vai ser um homem temente a Deus. Entendeu? Então isso é importante, a gente estarmos orando até outubro, tem muito tempo. Vamos orar sem cessar, a cada dia, pedindo essa eleição, para que Deus coloque homens comprometidos com a palavra dele, e homens que, se não tiver um homem candidato que seja ali comprometido ou cristão, mas que Deus venha fazer uma obra nele, que ele venha se converter. Porque ele pode entrar ali, sendo incrédulo, ateu, e depois Deus fazer uma obra na vida dele e ele passar a se converter. Como a gente vê que tem muita gente, muitos políticos que já se converteram. Então, a gente, para Deus, para nós, muitas vezes pensa que é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Para Deus é possível. Então, o capítulo 16, aí na conclusão, é o epílogo da epístola, que pode ser sintetizado da seguinte maneira: recomendação, lá em Romanos 16, 1 e 2, as saudações, que é Romanos 16, 3, 16, 21, 24, e admoestações, que é em Romanos 16, 17 e 20, e Romanos 16, 25 e 27, que é a doxologia. Recomendamos a FEB, saltando alguns amigos, transmitindo alguns pensamentos, exaltando a Deus. Paulo concluiu essa bela obra chamada epístola. E aos romanos, depois de examinar este livro, procure reafirmar seu compromisso com Cristo. Conviva em plena harmonia com as pessoas que constituem sua igreja local. Amém, irmão? Amém, né? Temos aí a leitura diária de segunda a domingo, que fala lá em todo homem é reprovado por natureza. Você já confessou seus pecados a Cristo? Porque nós todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Deus tem planos maravilhosos para os salvos. Você leva isso a sério? Tá? Leva a sério no plano de Deus para os que são salvos? O Espírito Santo é o agente ativo no salvo. Já experimentou o agir dele em você? Você já experimentou a atuação do Espírito Santo em você? Que muitas vezes você ia fazer alguma coisa e o Espírito Santo falou, não faça isso. Eu já experimentei. Graças a Deus por isso. A nova vida em Cristo, você está disposto a seguir sempre a Cristo, né? O nosso Salvador e Senhor, você está sempre disposto? Devemos estar, né? E o fraco e forte na fé, cultive o relacionamento saudável na igreja, porque muitas vezes a gente vê um fraco na fé que está ali, mas está duvidoso, está incrédulo, mas vamos animá-lo, não vamos desprezá-lo, achar que ele não é um cristão, porque todos nós, quando entramos na igreja, nós entramos fraco, e com o decorrer do tempo, a nossa fé foi aumentando, nós fomos crescendo. E várias lições, descubra que tem várias lições na epístola de Romano, por isso é importante você ler essa epístola. E admoestações de Paulo revisa sobre cada uma delas. Ele admoesta, fala as coisas que não devemos fazer. Então é importante ali. Eu não posso agora citar, porque nós vamos levar muito tempo, mas eu acredito que os irmãos, lendo e pedindo a orientação do Espírito Santo, ele vai fazer a revelação a cada um. Então vamos terminar essa epístola, né? Já nos preparando para a próxima lição 13, que é a lição
1 Coríntios, né, que também é uma benção, e vamos nos preparar e agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa lição. E são da Epístola de Paulo aos Romanos, uma lição tão rica, Senhor, para nós que somos cristãos, onde fala da tua doutrina, Pai, aquilo que tu queres melhor para nós sermos justificados, sermos santificados, sermos glorificados, meu Pai. Abençoe cada pessoa que está assistindo essa aula, Pai, que ela possa meditar na tua palavra, possa ler, possa ter tempo para ler a tua palavra, que, Senhor, ela venha, Senhor, ser fortalecida na fé, na esperança, no amor. Venha que o teu Santo Espírito capacitar cada um, que possamos compreender a tua palavra, que possamos vencer o pecado, Senhor. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. E nós abençoe esses domingos, seja um domingo abençoado, um domingo na tua presença, Senhor, e uma boa semana, que seja uma semana frutífera, abençoada. É que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, irmão. Então, até a próxima lição. Tchau.